A vida humana é grupal. Ela está relacionada à convivência com o outro. Sendo assim, é necessário que existam regras para que a vida em grupo torne-se possível. Por outro lado, os sujeitos encontram-se em grupos por razões variadas, que dizem respeito somente a realizações de tarefas. O processo de grupos, ele pode ocorrer de tipos diferentes de relacionamentos, o que podemos ver, né, gente, em toda a nossa esfera social, que são reuniões, jantar, confraternizações, grupos religiosos de discussões e etc. Desenvolvimentos de grupos podem ser vistos como processos irregulares, pois caminhos diferentes são capazes de cumprir a mesma função ou objetivo. Em primeiro lugar, é útil conhecer os sujeitos que fazem parte de determinado grupo e que trazem suas experiências passadas. Em segundo lugar, compreender como a subjetividade, as percepções, as atitudes, os valores apresentam-se no grupo e qual é o conjunto de expectativas, prioridades e motivações que pode influenciar o desenvolvimento do todo. Apesar de todos os esforços de ideologias que tratam o sujeito em conjunto como ser individual, acreditamos no contrário. Somos entes do coletivo, viemos ao mundo para isso, para sermos parte da grande comunidade humana. E com isso, podem ser agrupados em 4 fases. Primeira fase, formação. A fase inicial da vida em conjunto está preocupada com a formação do grupo. É caracterizada por membros que procuram segurança e proteção. Existe certa excitação da resposta, buscando contato superficial com os outros, demonstrando a dependência existentes em algumas figuras de autoridade ou de proteção. Cada um dos membros nessa fase encontra-se inseguro com relação a si mesmo. Qualquer exercício deve ser muito criteriosamente escolhido, evitando contatos físicos com sujeitos para não amedrontá-los. Nesta fase, as atividades de autoconhecimento são as mais recomendadas. Defende-se a ideia de que as pessoas desenvolvem suas atitudes por meio da observação do próprio comportamento. Durante essa fase, você pode discutir as habilidades dos membros, os seus interesses, os objetivos do projeto, as regras básicas e os papéis de cada um. Segunda fase é marcada pela formação de díades e tríades. Os sujeitos buscam o familiar ou o similar a ele. Nesta fase, o grupo está fortalecendo a sua identidade ao definir conscientemente qual a forma que se organiza para cumprir esse papel. O processo de organização deve considerar que o grupo é um organismo vivo, que adquiriu características que o definiram até então. É necessário o reconhecimento de que, com o tempo, tudo muda. Os procedimentos, as técnicas a serem aplicados devem expor a forma do grupo. É a capacidade de aprendizagem e intercâmbio entre as subjetividades que determinará a competência de atuação desse grupo. Atividades como a percepção do grupo são as mais recomendadas. Nesta fase, a realidade e o peso de completar a tarefa atinge a todos os membros desse grupo, podendo discordar sobre alguma tarefa ou expressar suas preocupações ao se sentirem que alguém não está se esforçando. Mas é importante lembrar que essas divergências são normais. Evitar normalmente faz o problema crescer e explodir. Por isso é importante reconhecer os conflitos e resolvê-los desde o início. Terceira fase é o momento de maior maturidade. Espera-se uma consciência grupal. Nessa fase, as necessidades de afiliação, poder e realização estão mais equilibradas, porque a melhor canalização das motivações individuais, uma renovada compreensão da atuação do grupo e uma melhor divisão de tarefas e de poder de cada um dentro dele. Ela é marcada por um desempenho mais sério
sobre o desenvolvimento da tarefa. Duplas e trios começam a se abrir e procurar outros membros do grupo. Esforços são feitos para estabelecer normas diferentes para o desempenho de tarefas. O grupo que chegou até a terceira fase tem uma responsabilidade ainda maior: sobreviver às mudanças externas e internas para continuar a existir, caso seja essa a sua vontade. E aqui surge o aprendizado baseado na experiência grupal e trará a integração grupal, que são as dinâmicas dessa fase. Quarta fase é a fase de um grupo totalmente funcional. Os membros se veem como um grupo e envolvem-se na tarefa. Seria a fase do término do grupo, com a sua autonomização em relação ao coordenador. Cada sujeito faz uma contribuição e é visto como parte do grupo. As normas são seguidas e a pressão coletiva é exercida para assegurar a eficácia do conjunto que define a luz do ambiente externo. Tem-se nesse momento uma autonomia e vontade de prosseguir. A fase do encerramento do grupo, além de exigir que se assuma que se chegou ao fim, exige a atitude pouco comum, que é de compartilhar a experiência, passar informações e abrir para outros o espaço que o grupo ocupou por muito tempo. É o aceitamento de que os outros podem e são capazes de nos substituir. E para facilitarmos o entendimento das fases anteriores, criamos aqui um mapa mental com palavras-chave que irão ajudar vocês a lembrarem de todas elas. Desenvolvimento de uma dinâmica de grupo. No contexto de qualquer instituição, é de suma importância observar os processos grupais, para que se possa inferir a respeito do comportamento do sujeito para com os demais. A dinâmica grupal é considerada uma forma de estabelecer comunicação, interações e criação de relações nos membros do grupo. Esta permite um processo vivencial da aprendizagem, o qual possui 3 fases. Bom, ali na atividade nós temos que experienciar uma situação. O que é isso? Experienciar uma situação vai ser voltada àquilo que vai requerer o nosso empenho. O empenho de participar de um grupo, empenho de fornecer ajuda a esse grupo, empenho de colaborar com o grupo. Tal qual a resolução de um impasse, que seriam os problemas a serem enfrentados por esse grupo. A segunda fase, ela vai consistir justamente na análise que fora realizado. O que seria isso? Vai ser o exame crítico do que foi obtido como resultado. Momento de interpretação das respostas, do feedback, outros participantes de grupo, que vai possibilitar uma percepção maior acerca do diagnóstico da dinâmica. Terceira fase é a conexão com o real ou a generalização. É a obtenção de novos conhecimentos através da realização de correlações, conclusões individuais. É a conclusão de todo o arranjo da dinâmica, de tudo que foi aprendido, apreendido e correlacionado. Isso é tudo, pessoal.